Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. O devocional de hoje a gente vai falar sobre a fé. Como está a nossa fé? A gente está realmente crendo naquilo que a gente prega? A gente está realmente crendo no Deus que a gente serve? A fé ela tem algumas barreiras que a gente tem que ultrapassar. A primeira barreira é: será que Deus é capaz de solucionar o meu problema? A gente tem que passar essa barreira. Às vezes a gente tem fé, a gente crê na palavra de Deus, mas a nossa fé não é grande o suficiente para crer que Deus vai solucionar o nosso problema. Isso que fala sobre esse versículo, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a gente tem que crer. Primeiro, uma das barreiras que a gente tem que ultrapassar. Deus, ele tem condições, ele tem poder de solucionar o meu problema. Então a gente tem que ter essa fé de que Deus, independente da situação que a gente passa, seja uma situação de saúde, seja uma situação financeira, uma situação emocional, psicológica, um problema com algum familiar, Deus, ele tem condição de resolver esse problema. Ultrapassando essa barreira, a gente tem uma outra barreira, que é a barreira da soberania de Deus. Será que a gente está pronto para receber o não de Deus? Às vezes a gente só quer receber o sim. E às vezes o que a gente está pedindo não está dentro dos planos de Deus, nos conceder aquele pedido. Que Deus, quando a gente faz uma oração para o Senhor, a gente entra num propósito com Deus, Ele pode ter 3 respostas para nós: o sim, o não e o espere. Não é o momento. Será que a gente está tendo fé para entender que em qualquer dessas 3 respostas Deus é soberano? Ou será que a gente só entende, só crê que Deus, ele é soberano se ele disser sim para nós? Será que eu e você, a nossa fé é grande o suficiente para entender o não de Deus? Ou para entender o espere, não é o momento? Ou se a gente só quer receber sim do Senhor? Essa é uma outra barreira que a gente tem que superar. A barreira da soberania de Deus. Que Deus, ele não é obrigado a nos dar tudo que a gente pede. Ele é conhecedor de toda a nossa história. Então, de repente, o que você pede, o que você deseja, o que você quer, vai te destruir lá na frente. E às vezes você acha que é um caminho bom. Então que a gente possa também entender e conseguir ultrapassar essa barreira, a barreira da soberania de Deus. E agora tem uma outra barreira que eu quero falar com vocês, que é a barreira do espere o momento. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Há tempo para chorar e há tempo para se alegrar. Às vezes Deus, ele dá o nosso sim. E a gente quer aquele sim para hoje. Mas o sim pode ser para daqui a 1 ano. O sim pode ser para daqui a 10 anos. O sim pode ser para daqui a 20, 30 anos. E a gente tem que ultrapassar essa barreira. A barreira do tempo. Então, se o Senhor te deu sim, se o Senhor já te falou que Ele vai conceder aquele seu pedido, viva como se aquilo já fosse realidade. Então, se hoje você não alcançou ainda a cura, mas o Senhor já falou no seu coração, já falou contigo que Ele vai te curar, viva como se Ele já tivesse te curado. Não olhe para as dificuldades daquela doença. Viva como se Ele já tivesse te curado. Se o Senhor já falou que vai resgatar o seu marido das drogas, o seu marido da bebedice, o seu marido da idolatria, o seu marido do mundo,
Viva como se seu marido fosse já um servo do Senhor. Se o Senhor já falou que vai resgatar a sua esposa para ele, viva como se a sua esposa já fosse uma serva de Deus. Se o Senhor já te falou que Ele vai resgatar o seu filho e a sua filha das drogas, da prostituição, da marginalidade, viva como se Deus já tivesse, traga o seu filho ou a sua filha para os caminhos dele. Essa é mais uma barreira que a gente tem que ultrapassar, a barreira do tempo, porque o ser humano é imediatista, a gente quer tudo para ontem, mas a gente está debaixo da soberania de Deus e a gente está debaixo do tempo de Deus. Então que hoje essa palavra venha brotar no seu coração. A gente tem que ter fé para o sim, fé para o não e fé para o espere o tempo do Senhor. Amém?